É muito tempo, é muito tempo. E aí, como você falou, né? Então, esse jogo, por exemplo, e realmente ontem, quando eu palpitei, né, um empate, eu palpitei um empate já pensando de forma positiva, né? Porque. Eu casaria com o empate antes do jogo. Sim, eu casaria com o empate. Chat, comentem aí. Vocês assinariam um empate antes do jogo? Eu assinaria sem dúvida alguma. Por todo o cenário, né? O Corinthians ainda numa reformulação, técnico novo. O Bahia é um time que estava muito bem, como você disse, né? Dentro de casa, e a gente que gosta de estatística sabe que é muito difícil, né? Quando um time vem ganhando muito em casa, de repente ele tropeça, normalmente é só um tropeço, né? Ele volta a ganhar e tal. Então o Bahia tinha todas as condições hoje, falando até de ambiente, de time, né? De ganhar do Corinthians. Ele tinha totais condições de ganhar do Corinthians. Só que eu acho que aí já podemos entrar um pouquinho no jogo, né? Vai embora, vai embora. O Corinthians se preparou. Quando eu vi a escalação, Diegão. Boa, eu ia te perguntar. E a escalação? Não, fiquei extremamente preocupado. Fiquei extremamente preocupado. Eu pensei duas coisas, porque assim, ó, você sabe que a força desse Bahia hoje está no meio-campo. Sabe aquela história? A força do Sansão está no cabelo, né? E do Bahia está no meio-campo. É o meio-campo do Bahia hoje que é o grande diferencial desta equipe. O Bahia não tem um atacante, né, fora da curva. O Everaldo, que vem fazendo muitos gols, fazendo já foi muito criticado pela torcida do Bahia. Exatamente. E vem fazendo muitos gols pela quantidade, né, de chances que o Bahia cria, pelo seu bom meio-campo, né? O próprio Tassiano, cara. O Tassiano cai entre nós. O Tassiano é um jogador muito mais ou menos. Nunca foi destaque no Grêmio, por exemplo. Sempre era um jogador ali. Aquele jogador que ajuda, né? Assim, uma espécie, vou comparar aqui, uma espécie de mosquito. Aquele jogador que está sempre no banco de reservas, entra, ajuda, de repente faz seus golzinhos. Mas nunca foi uma unanimidade, por exemplo, no Grêmio. E o Corinthians, de forma inteligente, na minha opinião, o Ramon Dias povoou o meio-campo, né? Fez um esquema com 3-5-2, que ele vai ter ali, né, praticamente 8 jogadores ali, quase que atrás da linha da bola, né, normalmente, para poder dificultar ali as ações ofensivas do Grêmio, do Bahia. A única coisa que me preocupou é a falta de tempo para treinar, Diego, falta de treinos, efetivamente. Então, assim, nós vimos o que aconteceu, né, contra o Flamengo, quando o Antônio Oliveira quis inventar lá os 3 zagueiros. É claro que tem um contexto, né? Lá contra o Flamengo, eram 3 zagueiros sem tempo para treinar, nunca tinha treinado com 3 zagueiros, era um Paulinho como um homem ali à frente da defesa, que não tinha tanta combatividade como tem, por exemplo, hoje um Alex Santana. Então, era um cenário diferente, né? Era um cenário bem diferente. E não tinha o Ranieri, tá? E não tinha o Ranieri. E não tinha o Ranieri, justamente. Nesse jogo, inclusive, ele inventou, né, os 3 zagueiros porque não tinha o Ranieri. Então, assim, a sensação é que o Ramon sabe e vai preparar o Corinthians de acordo com o adversário. E hoje, eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir ou ver, acompanhar a coletiva, ele fala um pouco disso, né? Que eles vão preparar o Corinthians de acordo com o adversário, em especial fora de casa. E eu acho que eles foram muito felizes, cara. A gente vai falar, obviamente, né, da parte individual e tal, mas assim, o quanto o André Ramalho deu segurança ali para o nosso setor defensivo, né? Ali assim, ficou dominando ali a nossa defesa. E você tem um Alex Santana, que é um jogador extremamente forte fisicamente, que combate muito. E o Rian, cara. O Rian também faz uma grande partida também. Faz uma grande partida enquanto está em campo. Então, eu acho que o que eu quero dizer. Então, assim, a gente vai falar aqui individualmente. Eu só tenho, assim, para ser bem sincero e bem honesto com vocês, tem um jogador que eu vou criticar hoje. Esse é unânime. Esse é unânime. Não é quem você está pensando. Não acredito. Não acredito. Não. Então o senhor é um passapano, então. Não é o nosso atacante, não é o nosso atacante. Porque eu vou pontuar aqui, eu vou reclamar dele, mas eu quero dizer assim. Vou te banir. O que eu quero dizer assim, o saldo final da partida, a gente não pode tirar algumas coisas de contexto. Então, por exemplo, né? Para quem quer reclamar do Yuri, reclama à vontade do Yuri. O Yuri deu passe pro gol da nossa vitória. Pode reclamar se quiser. Mas, né, entende? Mas ele deu o passe para o gol e não foi qualquer passe. Foi um baita de um passe. Né? Então, assim, mas tudo bem. E eu vou reclamar dele também. Só quero dizer que o jogador, assim, que me incomodou muito, que para mim continua me tirando muita paciência, é o Mateuzinho. Continua sendo o Mateuzinho. Acho ainda um jogador que não ajuda, toca muita bola para trás, se expõe pouco, chegou uma vez ali, eu acho que 1 ou 2 no ataque, mas me incomoda muito ainda o Mateuzinho. Mas eu quero dizer assim, de maneira geral, como nós sempre falamos aqui, e é uma linha que é fácil seguir essa linha, né? Hoje, se a gente parar para pensar que a gente vai criticar o Yuri Alberto por alguns lances, eu vou criticar o Mateuzinho aqui um outro lance, mas de maneira geral o time todo foi bem. E
quando o time todo vai bem, esse mérito é do treinador. E o Ramon Dias e o Emiliano conseguir isso, o segundo jogo do Corinthians, sendo o primeiro fora de casa, né? E o time conseguir anular, porque o Corinthians anulou, gente, anulou o Bahia. Pô, Jardel, mas no final teve pressão, no final o Bahia foi por tudo ou nada, né? A gente sabe como é. O Corinthians já cansou de arrancar empate e vitórias no final do jogo, a qualquer custo, sem formação tática, sem ideia nenhuma, você vai pro abafa mesmo ali né, do momento. Tanto que o Bahia realmente teve 2 lances ali, bola na trave, realmente ameaçou bastante, mas foi só esse final. Foi no final, foi literalmente no final do jogo. O Bahia foi por tudo ou nada, e que eu tinha que fazer mesmo, né? Tava com o jogo perdido, se levasse um gol no contra-ataque, ele não a gente fala muito do sentimento do jogo, né, Geralzinho? A gente fala muito sobre isso. Tirando esse recorte do final, aí eu vou usar uma frase sua, né? Não pode pegar um recorte do vídeo do jogo e transformar isso em uma realidade. É bem verdade que esse recorte no final, ele distorce um pouco a análise. Mas eu vou te falar o meu sentimento vendo o jogo. O meu sentimento vendo o jogo é, do mesmo jeito que quando o Corinthians está atrás de um gol, eu fico na esperança de, mesmo no jogo ruim, sair um gol, o contrário também válido. Para mim era um jogo tranquilo, e que o meu nervosismo era simples fato, porque era um gol, e um gol acontece de qualquer jeito. Mas eu estava tranquilo no jogo. O Corinthians fez um jogo, para mim, quase que impecável, o jogo do Corinthians. Pessoal, lembrando, diante das circunstâncias, tá? Diante de todas as circunstâncias. Para mim, o Corinthians fez um jogo quase impecável. O Mateuzinho tá colocando aí, ó, gol do Fluminense. Olha aí, gol. Olha aí. Cauã Elias, gol do Fluminense. Ó, para ter uma ideia, com esse resultado, o Fluminense está indo a 11 pontos. Loucura, né, velho? Loucura. Coisa de louco, hein? Coisa de louco, tá? A situação tá bem complicada pro Fluminense, hein? Bem complicada. Mas eu acho que o Fluminense assim, só pega o Palmeiras na próxima rodada, só isso. Tá fácil a vida, tá fácil a vida. O primeiro tempo do Corinthians, para mim, ele só não foi perfeito, o primeiro tempo do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians teve a chance de fazer um 2-0, que eu tô pegando o lance antes do gol, né? Naquele belo passe do Garro, foi do Garro, né? Que deu aquele passe pro Yuri, que ficou sem saber o que fazer com a bola, né? Ficou ali... Não, mas peraí. Qual foi o lance que você tá falando que o Yuri ficou sem saber o que fazer com a bola? Teve uns 10 lances desse. Aí eu... 10 é exagero do senhor. 8. Mas aquele lance que todo mundo, né? Todo mundo mastigou as unhas ali, que é quando o Garro dá aquele lance, que ele, né? Aquele lançamento que ele sai ali numa posição... Enfim, ele podia tentar driblar, ele podia chutar de esquerda, de direita, ele tinha, né? Ele teve tempo de, né, ver como é que estava o vento, e não fez nada, né? Mas, por exemplo, eu só estou dizendo que pegando esse, foi um lance muito... Não foi um gol assim, eu vi muita gente falar, ele perdeu o gol. Eu não acho que ele perdeu o gol, ele não fez nada com a bola, né? Tinha uma bola que poderia ser muito perigosa e que acabou não sendo nada porque ele não teve atitude. Então não foi aquela bola clara, uma chance real de gol ali que você fala, putz, né? Ele perdeu. Eu vou dar um exemplo aqui, como aquele passe que ele ganhou lá contra o Juventude, lembra? Não foi um lance daquele, mas foi realmente um lance que era muito perigoso, que ele podia ter pensado ali 1000 coisas para fazer e não fez absolutamente nada. Então, assim, para mim só não foi perfeito o primeiro tempo, que poderia ter sido 2-0 se tivesse saído um gol, por exemplo, nesse lance, porque o primeiro tempo do Corinthians foi impecável. O Corinthians ficou ali fechadinho nos 15 primeiros minutos, Bahia, né, tentando alguma coisa ali, ali teve aquele chute do próprio Tassiano, né, que foi para fora, não foi nem no gol. Foi um chute perigoso. E o Corinthians depois, cara, domina o primeiro tempo. O Corinthians faz 1-0 merecendo fazer 1-0. O Corinthians, né, literalmente pega as regras da partida e faz 1-0, e como eu disse, poderia ter feito mais, e fez um primeiro tempo impecável. Impecável, né? A minha preocupação, né, depois, quando chegou no intervalo, eu falei, cara, será que a gente vai conseguir manter o que ele fez no primeiro tempo? E eu acho que, assim, a substituição, por exemplo, do Rian, que aconteceu logo depois, aí vem aquelas coisas, né, Diegão, que o cara faz o básico, faz o feijão com arroz. Se você tem um volante que é marcador, né, que ainda é um menino jovem, tá com amarelo e tal, você tem que fazer essa substituição, cara. Você não pode arriscar perder um jogador expulso para daqui a pouco estar sofrendo na mão do Bahia ali com o jogador a menos. Quando o Rian sai, eu achei impecável. Ele até falou na coletiva, né, que não foi por isso. Foi questão ele, de câimbra, né? Questão de câimbra. De câmbio, não sei o que, mas, cara, né, aqui entre nós, ele não ia dizer que foi por isso. Dificilmente eles falam. Alguns até falam, mas eu não acho que ele ia dizer. Mas, de toda maneira, o Rian sai, e aí eu fiquei mais tranquilo ainda. Porque aí você vê, entra o Bidon, que não tem o mesmo poder de marcação, não tem, mas tem uma outra dinâmica de jogo,
principalmente para um time que iria jogar nos contra-ataques, né? O Bidon é um cara que arruma uns espaços incríveis, né? Faz uns lançamentos muito bons. O Bidon acionou o Wesley umas 2 vezes assim na ponta esquerda. Que... A lá Garro, né? A lá Garro, lá os passos Perfeito. do Garro, né? O Bidon tem essa qualidade, ele tem essa qualidade. Inclusive, eu acho que o Bidon é muito mais meia do que volante, né? Ele é muito mais Garro do que Rian, né? Ele é muito mais garro do que Rian. Então, assim, eu fiquei muito tranquilo. Sabe aquela coisa? Você vai vendo e fala assim, cara, o técnico tá fazendo a leitura corretinha do jogo, né? Ele tá... Porque, assim, o Bahia podia empatar e virar o jogo, acontece. Mas o técnico tá fazendo o que ele precisa fazer com as peças que ele tem. E, para mim, ele foi perfeito nesse aspecto, né? Foi perfeito. Foi fazendo esse substituto. Tanto que, no final, por exemplo, eu teria tirado o Yuri Alberto. Eu acho que ele deixou o Yuri Alberto para, né, tentar ver se sairia um gol no contra-ataque, para o cara fazer o gol e dar uma relaxada e tal. Eu acho que talvez até tenha sido isso, ele quis insistir um pouco no Yuri Alberto, mas eu teria tirado o Yuri Alberto. Mas eu acho que as substituições que ele fez, colocando depois, né, o Wesley, colocando o Giovani, cara, para mim, sabe, corretas também, no sentido de, eu vou ter espaço para contra-ataque, e nós tivemos, né? Eu vou ter espaço para contra-ataque, e esses meninos vão voar. Porque se você parar para pensar, Diogão, pensa num cenário de você estar com um time mais fechado, esperando o Bahia, e jogando no contra-ataque com o Wesley, com o Yuri Alberto e com o Giovani. Cara, são três jogadores difíceis de você marcar, né? Porque eles são rápidos, velozes, trocam de direção de forma muito fácil. Então, assim, eu gostei muito da partida, e acabei falando meio que no geral, né? Emendei aqui primeiro. Não, tá tudo certo. Eu acho que o Corinthians faz um primeiro tempo, para mim, impecável. No segundo tempo, ele continua bem, continua firme. Só que no final do jogo ali, cara, ali para mim já vai no abafa. Não é nenhuma questão de o Corinthians piorou, né? Nada disso. O Bahia foi por tudo ou nada. E teve as suas chances, né? Teve algumas chances boas ali. Mas hoje era dia de Corinthians, né? Tava dando tanto adversário, tanto lance que a gente falava assim, pô, essa bola, né? Entrou, pô, que azar e tal. Hoje deu tudo certo, cara. Hoje deu tudo certo. O que eu queria falar é o seguinte, ainda que fosse, estaria maravilhoso, mas o Corinthians não ganhou aquele jogo do Bahia que achou uma bola e o Bahia perdeu 500 gols. Embora o Hugo no SofaScore tenha sido eleito o craque do jogo, a nota dele, foi muita defesinha ali que ele encaixava. Né? Bola fácil, né? Bola fácil. Então, assim, o que eu gostei muito do Corinthians? Para mim, o Corinthians neutralizou o bom time do Bahia em 90% do jogo. O Corinthians neutralizou. Você via ali que era um time bem encaixado, um time fechadinho, um time que estava sabendo o que estava fazendo. Você não via espaço, você não via. Né? E o Corinthians faz o gol contra o Bahia, não foi no contra-ataque, no achado. Aliás, foi no contra-ataque. O que eu quero dizer assim, foi no melhor momento do Corinthians no jogo. O Corinthians já estava se impondo, já estava tentando jogar. Né? Embora tenha pego no contra-ataque, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho mais do gol detalhadamente nas avaliações individuais, porque eu acho que nesse jogo cabe uma avaliação individual, posição por posição, né? Mas, então, assim, o primeiro tempo eu achei impecável e achei que o Corinthians manteve um ótimo padrão porque às vezes a gente fala assim, mas não criou tantas oportunidades. Eu vejo o jogo de dois primos, Jairzinho. É você fazer o gol e evitar o adversário de fazer. Então, o Corinthians, na arte de evitar o Bahia, para mim, fez uma partida quase perfeita. Agora, eu acho que perdemos ótimas oportunidades de matar o jogo. Isso aí foi um problema. Tá? E o Corinthians teve muito espaço, teve muitas oportunidades. E sem brincadeira, tá, pessoal? Eu vou falar do Yuri daqui a pouquinho, tudo. Mas o problema é que o Yuri foi um cemitério de jogadas, cara. A bola chegava no Yuri e morria. O Giovani entrou com muito mais consciência do que o Yuri. Em tomada de decisão, em acalmar uma bola. E o Yuri, a bola batia no Yuri e morria. E isso foi um problema para nós. É um problema, porque oportunidade de ataque 3 contra 3, 4 contra 3, 3 contra 2, tudo a gente teve vários ataques. E se você parar para pensar, só teve aquele chute do Mateuzinho cruzado. A gente não teve mais. A gente praticamente não fez o goleiro do Bahia trabalhar. Então, o meu receio era acontecer o que quase aconteceu no final do jogo, cara. Um escanteio, cabeceio ele no primeiro pau, bola na trave, né? Mas, de maneira geral, eu achei o jogo do Corinthians... o jogo do Corinthians, desses dois tipos de jogo, de fazer e impedir o adversário de fazer. Então, o impedir o adversário, para mim, foi impecável. O Corinthians fez uma partida quase perfeita. Agora, realmente, com a bola no pé, com os espaços que o Bahia deu, aí o Corinthians ficou bastante aquém. Por exemplo, o jogo contra o Vasco, quando a gente começou a ter espaço naquele 4-2 do ano passado, a gente empilhou o gol e matou o jogo. Foi
o que a gente não fez agora contra o Bahia. Lembra daquele 5-2 também, que teve, acho que foi até em 2017, foi 17, né? Foi muito parecido também, né? Ali o Corinthians atacava, fazia o gol. Era um bagulho impressionante. Ali era um almanaque de contra-ataque, né? Porque o Corinthians teve, sei lá, 7 chances, fez 5, né? Então, assim, é isso, cara, é isso. Eu acho que eu concordo contigo, acho que o Yuri, ele matou muito o nosso ataque em muitos momentos. Só que aí onde eu quero chegar, tá? Me xinguem, né? Mas eu vou fazer aqui meu papel de advogado, para sempre tentar ver os dois lados da história, né? O Yuri arrancou quase todos os amarelos do Bahia, se não todos, porque ele tá lá sempre brigando com os caras, divide, leva falta. Eu acho que até ele fez, em muitos momentos, o que eu não gosto, mas é porque não tinha muito o que fazer. Ele fez meio que um pivô em muitos momentos ali para poder receber a bola, porque não é a dele. Eu digo que eu não gosto porque não é a dele, não. O Yuri, para mim, não é esse cara. Mas ele conseguiu, em alguns momentos, ali, sofrer faltas, né, segurar um pouco ali o lance, tanto que, né, os amarelos, a maioria foram, se não todos, foram em cima do Yuri Alberto, né, ele arrancando os amarelos dos adversários. Ele deu um passe para o gol, que foi um passe, a gente acabou falando aqui, não falamos detalhado do gol, detalhamento do gol, mas primeiro começa na boa roubada do Alex Santana, que rouba uma bola, foi uma roubada de bola, e o Alex Santana, diferente do Ranieri, por exemplo, ele tem essa capacidade de roubar uma bola e conseguir acionar, né, o ataque, que é o que falta hoje para o Ranieri. O Ranieri, mesmo nos seus momentos áureos do Corinthians aí, a gente criticava isso, né? Falou, ele é um cara que defensivamente ele arrebenta qualquer ataque, mas ele não nos ajuda com a bola no pé. E o Alex Santana acha muito bem o Yuri. O Yuri ali teve paciência, né? Fez a leitura do que estava acontecendo e dá um passe perfeito. O passe dele foi perfeito para o Romero. Detalhe, para o domínio do Romero também, porque o Romero domina e acalma a bola. Então, assim, a dominada do Romero, porque assim, foi uma sequência de bons lances. A roubada de bola do Alex Santana, o lançamento do Alex Santana para o Yuri, o lançamento do Yuri para o Romero, o domínio do Romero em acalmar a bola. E quando o Romero consegue acalmar a bola, ele consegue ter a consciência do que fazer, né? E aí é o momento que ele puxa a bola para a esquerda e bate muito bem. Foi um belíssimo gol do Romero, um belíssimo gol do Corinthians, né? Por esse conjunto da obra. Então, assim, o Corinthians poderia, em muitos momentos, Diagão, ter finalizado, mesmo que não saísse gol e tal, mas ter tido essa tranquilidade, né? Ter feito esse tipo de lance que ele fez na hora do gol. Então, assim, o que faltou para o Corinthians ter matado esse jogo, né? Com muito mais tranquilidade, foi não usar os espaços que teve ao longo da partida, e teve, tá? Teve muitos lances assim, fazer o que ele fez nesse lance, mas esse lance foi perfeito, cara. Todos os movimentos desse lance, né, do gol do Corinthians foram impecáveis. Vamos meio que já dar um spoiler e começar a avaliação individual já pelo Yuri, que ele é um ponto de, digamos assim, um ponto que destoa um pouco dos elogios que faremos aos outros, né? Você até citou aí a questão do Mateuzinho, a gente vai falar um pouquinho dele também, que eu quero falar também sobre o Mateuzinho, mas a gente vai começar então a avaliação, diferentemente de outras, pelo Yuri. Assim, a gente avalia normalmente o passe, né, que ele deu para o Romero, um passe perfeito, preciso, mas ele teve a calma, né? Quando o Alex aciona ele acelera, desacelera, espera as peças se movimentarem para dar o passe correto. Então, o Yuri foi ali o que ele não foi no jogo inteiro. E isso é que me incomoda. Eu não consigo aceitar, entender ou defender um jogador que, cara, as jogadas morrem no pé do Yuri, cara. É um negócio, assim, inacreditável. Sem contar as inúmeras oportunidades onde ele troca ali uma oportunidade de tentar fazer o gol para se jogar de uma forma ridícula. Isso tem se repetido de forma quase que sistemática, sabe? Eu já olho o Yuri caindo e já sei que não foi nada. Então, assim, me incomodou muito, Jardel. Eu até... não que não caiba, né? É uma live super positiva, tá todo mundo feliz. Não quero pegar no pé e exagerar com o Yuri, não quero. Mas, assim, ao mesmo tempo que no lance do gol ele foi muito importante, ele teve calma e precisão, parou por aí. O Yuri... E assim, a gente não tá falando de um atacante que a gente trouxe lá do 15 de Piracicaba e, vamos dar tempo ao tempo. Não, cara, o Yuri chegou para ser o nosso centroavante e resolver o nosso problema. E isso não dá. Então, assim, dentro desse contexto de ânimo exaltado, de alegria, o jogo do Yuri me incomodou demais. Demais, infelizmente. Sem deixar de destacar
o quão importante ele foi no lance do gol, sem dúvida alguma. E por que eu falei antes que eu falei do Mateuzinho e falei, eu vou comentar aqui sobre o Yuri. É claro que o Yuri me incomodou demais também. Tanto que, acho que foi na reta final já do jogo também que ele faz um lance meio bizarro, que não dá em nada. Cara, teve um contra-ataque que ele tava sozinho com a bola e ele toca a bola no pé do zagueiro, assim. Eu não entendi nada, exatamente. Sem explicação. Tem horas que você fala assim, cara, o Yuri, ele assim, não dá para explicar. O que fica claro para mim, e é onde eu queria chegar, Diego. Eu sei, assim, que a gente não tem que pedir paciência, né? Sabe, assim, tá todo mundo cansado disso. Mas eu quero, assim, às vezes eu fico tentando entender o que acontece com o Yuri. Entende? Assim, de verdade. Tá bom, vamos tirar a nossa raiva de lado desses momentos para tentar entender o que acontece com o Yuri. Eu só consigo, cara, acreditar que é uma coisa psicológica. Que é uma pressão tão forte que ele se faz, né? Que ele não consegue raciocinar. Porque, assim, o que a gente está falando aqui é exatamente disso. Ao mesmo tempo que um jogador como ele consegue dar um passe como ele deu para o gol, que é um lance difícil, que poucos jogadores conseguem, né, ter essa precisão, os lances bizarros que ele coleciona e essa falta de decisão, de tomada de decisão ali em alguns lances, de uma... Assim, nem um jogador ruim faz isso, entende? Um jogador ruim, tecnicamente, ele toma decisões melhores. Então, assim, cara, o que eu quero dizer com isso? O Corinthians precisa... Não é aqui, não vou falar de, tem que dar carinho. Não, tem que dar um terapeuta pro Yuri, sabe? Assim, vamos pensar de forma prática, pragmática. Vamos lá. O Yuri é um grande atacante, já mostrou em vários anos fazendo vários gols, tem 14 gols pelo Corinthians esse ano, algumas assistências e blá, blá, blá. O cara, ele, né, querendo ou não, ele tem um histórico, né, que joga a favor dele em relação a números, já falamos disso aqui e tal. Ele não é um bagre, gente. Ele não é um bagre. O Yuri não é um bagre. Eu não acredito que o Yuri seja um bagre. Para mim, o Yuri é um bom atacante, mas que, quando está no momento de crise, de uma fase ou de pressão, ele simplesmente fica fora de controle. Então, assim, o que o Corinthians precisa fazer? De verdade, Diegão, hoje, se eu fosse talvez o Fabinho Soldado, o Yuri, vem cá, você vai passar a fazer terapia obrigatoriamente, sei lá, cara, não sei, sabe, assim, não sei se pode obrigar o cara a fazer terapia, mas convencer, vamos estar, assim, obrigar é uma palavra muito forte, mas vem cá, você vai precisar fazer terapia, cara. Você precisa levar isso a sério. Você precisa saber trabalhar na pressão. Daqui a pouco, tira o cara de cena um pouco. Eu não acho que o Yuri não possa ir para o banco de reservas alguns jogos, cara. Sair um pouco de cena, sair um pouco desse holofote que está em cima dele todo o jogo. Às vezes isso é importante para o jogador voltar para o seu centro mesmo. De que adianta a gente ficar com o Yuri Alberto todo o jogo entrando, sendo nosso titular e colecionando lances bizarros, irritando a torcida, por mais que um momento ou outro ele dê um passe para o gol, ele faça um gol daqui a pouco, né? Mas não é pouco, é muito pouco, é como você falou. Isso é muito pouco para um jogador que custa o que ele custa para o Corinthians e a importância de ser hoje o camisa 9 da equipe, cara. Então, assim, não dá para a gente ficar convivendo com isso. É muito ruim. Então, assim, eu também me irritei em muitos momentos com o Yuri. Eu só queria destacar, né? Fiz que você falou assim: não vamos esquecer que ele deu um passe pro gol. O Corinthians ganhou de 1-0 com o passe do Gilberto, um passe difícil e tal. Mas teve 10 lances que poderia ter saído do gol. Eu concordo. Dá para fazer as duas coisas, dá para a gente criticar e dá para a gente elogiar também o lance do gol, que ele foi importante. Mas eu acho, de verdade, falando aqui sem sentimento de raiva, sem nada de torcedor que é passional mesmo, o Corinthians precisa tratar o Yuri Alberto de alguma maneira, cara. Eu não sei se colocando ele em terapia, garantindo que ele faça terapia, e daqui a pouco você precisar tirar ele de cena um pouquinho, jogar com o Romero de falso 9, jogar com, sabe? Por exemplo, jogou com um esquema 3-5-2, bota o Wesley Romero, sabe? Sei lá, muda um pouco, deixa 2 jogadores móveis na frente, daqui a pouco o Pedro Henrique, e deixa o Yuri um pouco de lado, cara. Falar, o Yuri não vai jogar o próximo jogo, o Yuri vai, né, a gente tá cuidando dele aqui e tal, e tentar tratar de alguma maneira pragmática, não ficar na palavrinha bonita, que é mais um treinador que chega agora, o Emiliano disse isso hoje na coletiva, né? O Yuri precisa de apoio, precisa de carinho. Vamos pensar de forma pragmática. O que dá para fazer para a gente melhorar o Yuri Alberto? Sei lá, se a gente for querer falar aqui do lado humano, da pessoa, claro, tem que ter cuidado. Mas, meu amigo, é business, é negócio. Quanto custa, quanto entrega e não tá bom. Aliás, não é que não tá bom, não. O poder de decisão do Yuri é muito baixo. É muito baixo, infelizmente, cara. Infelizmente. Mas os números dele são bons? São bons. Eu acabei de falar. A frieza dos números, às vezes, a frieza não nos mostra exatamente o peso desses números. Mas, pô, o Romero tem sido muito mais decisivo.
né? O Romero tava um tempo sem marcar gols aí também, um tempão já, né? Mas agora, quando o caldo entornou, Criciúma, Bahia, o Romero vai lá e mete gol. E detalhe, tá? O gol que o Romero faz contra o Criciúma, o gol que o Romero faz hoje contra o Bahia, se é o Yuri, tá aí, ó, o artilheiro de 1,5 milhão, de 2 milhões, sei lá quanto que o Yuri ganha. Eu não gosto nem de estar falando de dinheiro, porque eu não sei quanto ele ganha. O fato é que toda vez que se fala de salário de jogador, o Yuri tá no topo ali de jogadores que são mais caros do campeonato. E Yuri coronado. Então, assim, não dá, cara. Não dá. O Yuri, sendo pragmático, entrega, custo e entrega. A coisa precisa melhorar. O custo-benefício do Yuri é muito ruim. Muito ruim. Infelizmente. Não dá pra confiar num jogador, Jardel, que de 2 em 2 meses tá em crise emocional. De 2 em 2 meses o cara tá, não, porque precisa de carinho, precisa de, sabe? Pô, tem me incomodado muito e eu falo disso há muito tempo. Essa inconstância do Yuri, cara, o Yuri tem que se tratar. O Mateuzinho tá colocando aqui, ó, né, ó, 80, e eu concordo, tá? 80% da passagem do Yuri foi falado nisso, e eu concordo. Porque o Yuri, ele desanda a fazer gol, aí entra numa crise, aí começa a ficar desesperado, aí atravessa pela Belmiro de joelho. Você lembra disso, né, Diegão? Eu comentei na data, tá? Eu falei, cara, não é normal o jogador ficar alguns jogos sem fazer gol como ele ficou, uma seca e tal, que é normal, todo atacante passa por isso, e o cara depois atravessar pela Belmiro de joelho, como se tivesse, sabe assim, ganha um título mundial, como se tivesse acontecido uma coisa muito atípica. Eu falei, aquela atitude na época, enquanto muita gente achou lindo, muita gente, né, pô, que legal e tal, eu falei, cara, tem algo muito errado aí. Não é normal um atacante fazer isso, cara, não é normal. Ó, o Bini mandando mais um superchat pela gente aí, ó, temos a dupla de ataque mais instável do Brasil. É verdade, cara, se a gente parar para ver, assim, o quanto os dois, né, oscilam assim, falta de confiança, porque a gente não tem. Hoje, nós não temos nenhuma confiança, de verdade, né? A gente não tem, por exemplo, hoje, quando eu vi o nosso ataque, Yuri e Romero, cara, eu não fico tranquilo. Pode acontecer exatamente o que aconteceu. O Romero arrancar um coelho da cartola e fazer um golaço, como o Yuri pode fazer um golaço, como pode não acontecer nada, né? E os dois passarem fome ali, né? Enfim, cara, é difícil. A gente tem hoje uma ineficiência no ataque, e vou dizer mais, tá? Parte do insucesso do Antônio Oliveira deve-se a isso. Falamos isso aqui muitas vezes, tá? O Corinthians era um dos times que mais criava oportunidades de gol e não convertia em gol, e isso custou, né, a demissão do Antônio Oliveira. Então, assim, na reta final dele, o time já estava jogando mal, já estava sem confiança, porque as derrotas trazem isso, né, Diegão? Pressão, falta de confiança, aquela coisa toda. Mas nos momentos em que o Corinthians jogou melhor que os adversários, e nós falamos aqui na época, a bola não entrava, era muito por ineficiência, cara, e que o técnico não consegue colocar a bola para dentro. O técnico é responsável em organizar o time, né? Fazer o time jogar e criar oportunidades. E o Antônio Oliveira, em muitos momentos, fez isso e o Corinthians não conseguia aproveitar.